Boa noite. O programa Centros de hoje irá tratar sobre o evento Startup Weekend, evento que acontece final de semana aqui na Univades. Muito bem, nosso tema de hoje então, Startup Weekend, para falar sobre este evento tecnológico, de gestão também. Vamos ver todos os detalhes com Tony Ademo, que é o mentor aí, o idealizador do evento, o Eduardo Pitol, que é o organizador do evento. Temos também o professor Eloni Salve, diretor Tecnovates aqui da casa, onde irá acontecer o evento, e Darlan Wilsman, vice-presidente do Diretório Acadêmico de Administração, que também está envolvido no suporte e na participação do evento. Obrigado pela presença de todos. Bom, um tema instigante, inovador, tecnológico, né? Uma área que temos muito ainda a desenvolver. Mas isso tudo passa pela questão da inovação, né, professor Salve? Questão da capacidade de se pensar novos negócios, novas formas de gestão. Como é que está essa área? Já falamos isso em outros programas, mas... Já tivemos oportunidade. Exatamente. A inovação hoje está na crista da onda, né? Todo mundo fala da inovação, a inovação como sendo a saída para o país, para ele galgar novos patamares de desenvolvimento. E isso é verdade, né? Todos os países mais inovadores, eles acabaram também sendo os países mais desenvolvidos e até com maior qualidade de vida, e isso é notório, né? Então a gente tem mesmo que procurar esse caminho. E só que, claro, para que a gente chegue lá naquele final do percurso chamado inovação, a gente tem muito caminho pela frente, né? Surge lá desde as ideias, né? Então, para que a gente possa ter inovação, precisa que o mercado possa ter produtos e serviços novos, né? A gente precisa ter gente com ideias, né? Mas gente com ideias não falta por aí, né? Então, como é que tem países que têm mais inovação e outros menos inovação, se todo mundo tem boas ideias? As boas ideias precisam de ação, né? Elas precisam ser colocadas em prática. Então, as boas ideias precisam se transformar em produtos e serviços. Precisa buscar tecnologia. Tu estavas com um tablet na mão, eu estou com um tablet na mão. Quando a gente fala tecnologia, as pessoas associam a isso aqui. Isso aqui é tecnologia. Certo. Mas a tecnologia está em tudo, né? Está na tinta dessa parede, está tá na nossa roupa, está nos móveis, nos automóveis. Tecnologia não só informática, mas os processos aplicados Isso, tecnologia é qualquer novidade em termos de produtos e serviços, né? Porque elas precisam ser analisadas e deliberadamente geradas. Então, gera uma tecnologia, né? Enquanto ela não vai ao mercado, essa tecnologia é uma invenção. Certo. Eu inventei alguma coisa. Inventei uma máquina para isso, uma máquina para aquilo, um novo programa, um novo aplicativo, inventei. Quando ele ganha o mercado, é que ele se torna inovação. Por isso que eu falei que a inovação é o topo da pirâmide. Quando você aplica lá no mercado. Então, você chega à inovação. Então, hoje no Vale do Taquari, a gente está caminhando firme para essa direção. O país está caminhando bastante firme para essa direção. Sai em estatística toda hora sobre o número de artigos publicados mundialmente pelos nossos pesquisadores, novos produtos que são criados, novas patentes. Embora nós sejamos de 20 países, nós somos o 19º. Certo. Dos 20 países mais inovadores, nós somos o 19º. A gente realmente perde feio para a maioria deles. Embora a gente seja ali, sei lá, o terceiro ou quarto em números de artigos, a gente gera conhecimento, mas não gera produto e serviço. Certo. Né? Então, no Vale do Taquari, a gente tem digamos assim, um embrião, né, que é o próprio Parque Tecnológico, que está ajudando a desenvolver novas tecnologias, que podem chegar ao mercado e se tornar uma inovação. Ou seja, até às vezes as pessoas perguntam, o que vocês fazem aí? Nós estamos fazendo o futuro. Né? No Parque Tecnológico, a gente está fazendo o futuro, está fazendo o produto e o serviço que chegará no futuro. Não só pensando, mas ajudando a construir, a aplicar. A criar esses produtos e esses serviços que serão aprimorados para depois colocar no mercado.
Então, isso é o trabalho que se faz num parque tecnológico, numa incubadora tecnológica. Se nós fizermos assim uma pequena retrospectiva, podemos dizer que o Brasil tem melhorado bastante, como o senhor mesmo colocou. Estamos produzindo mais conhecimento, mas ainda precisamos, nesse caminho, ter uma prática, uma transição entre o conhecimento e a aplicação um pouco mais forte, é isso? Eu costumo dizer que o caminho entre a ideia e o mercado precisa ser encurtado, né? E precisa de ação para que isso aconteça. Né? Porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho uma boa ideia, mas isso dá muito trabalho, precisa de dinheiro, preciso convencer as pessoas, isso dá muito trabalho, deixa as pessoas, não vou fazer. Né? Aí um pouco ele vê a ideia dele no mercado e diz, puxa vida, eu pensei isso antes, né? Mas não adianta só pensar, a gente tem que agir. E para isso tem um elemento importante que é correr riscos. Talvez a gente converse um pouco depois sobre o evento, né? Que é correr risco inclusive da sua ideia ser rechaçada, ser ridicularizada. Eu costumo dizer que ela vai ser testada. Se a tua ideia não resistir a esse tipo de situação, ou seja, da crítica, dos testes, de alguém dizer, isso é coisa de doido, se não resistir a isso, é porque ela não é boa mesmo. Né? Ou porque ela não está pronta, né? Não está pronta, então ela ainda não é boa, ainda não está madura. Então a gente tem que ajudar com eventos, com estruturas, com laboratórios, com programas públicos, com o interesse da sociedade, ajudar essas pessoas a diminuir um pouco esse nível de risco ou de intolerância ao risco que elas têm, fazê-las acreditar um pouco mais nas suas ideias, dar um suporte de como seguir esse caminho, percorrer esse caminho de transformar a ideia numa tecnologia, depois numa inovação. Então, isso é um caminho que precisa de uma articulação social. Né? Tony, como mentor da ideia, como alguém que já viu esse projeto acontecer em outros lugares, como é que é essa transição? E isso não é exatamente uma novidade, né? Quer dizer, não. Já existe isso em outras culturas, outros países, né? Existe, sim. Eu acho que o movimento da startup e do empreendedorismo realmente é um movimento muito interessante que está acontecendo no mundo todo. Apenas para dizer que eu não sou idealizador do evento, né? Eu gostaria de ter sido, é o que o professor falou. Eu gostaria de ter tido essa ideia. Sou um dos mentores e fico muito feliz com o convite de ser mentor num evento desses, porque eu acho que nesse tipo de evento acontece o que o professor está falando, esse processo. Porque a gente tem muita ideia. Agora, tirar do papel essa ideia é o que dá trabalho. O brasileiro, na minha visão, ele é muito criativo, mas ele é pouco inovador. Ele tem a criatividade, ele faz a criação, mas na hora de fazer esse processo, de botar a ideia em prática, de ver se ela vai funcionar, a gente é meio medroso. E normalmente você vê a mentalidade das pessoas, como eu estou bastante nesse meio de empreendedorismo e de startups, você vê as pessoas com aquela mentalidade de que, dois tipos. Ou o primeiro, isso já existe em algum lugar, alguém já deve ter tido essa ideia, então eu não vou continuar com isso, porque alguém já deve ter tido essa ideia, não pode que alguém não teve essa ideia. E em outros lugares as pessoas dizem, nossa, como que alguém não teve essa ideia, eu vou lá, vou fazer. E às vezes aqui a gente tem a mentalidade, não, alguém já deve ter feito e não vou continuar com isso. E o segundo é essa mentalidade do fracasso. A gente tem problema, o brasileiro, principalmente o gaúcho aqui no sul, a gente tem problema com o fracasso. O problema com quebrar, né? A gente fala, o fulano quebrou, o fulano é um quebrado. E essa mentalidade, ela não pode existir dentro do empreendedorismo, porque provavelmente você vai quebrar algum dia, ou alguma ideia, ou em alguma vez. E talvez a chance de todas as ideias darem certo é muito pequena. É mínima, é pequena. Então eu acho que essa mentalidade é que nós precisamos mudar no brasileiro e nas pessoas em geral. Essa mentalidade de o quê? Fracassei? Eu, como pessoa, não fracassei. Fracassou a minha ideia. Eu vou aprender algo dessa ideia, eu vou tentar colocar em prática, vou melhorar. Que eu acho que essa é a grande lição do movimento startup. Tem um livro que é bem difundido e bem conhecido no movimento de empreendedorismo, que é o Startup Enxuta, né, o Lean Startup, que trabalha justamente isso. Você coloca a ideia em prática, faz um mínimo produto viável, que é para você conseguir testar ele, aprende as lições e continua fazendo o processo. Então, essa talvez seja a grande lição do movimento de startups para os empreendedores em geral. É possível fracassar, possivelmente você vai fracassar, mas você tem que aprender o mais rápido possível para colocar essa ideia em prática e ver o que o mercado está dizendo dela.
E aí a gente tem que aprender a separar um pouquinho a pessoa da ideia. Justo. A ideia pode não ter dado certo, mas a pessoa está se preparando, está se melhorando, está se moldando para novas ideias, novas situações. Exatamente, Sandro. Eu acho que essa é a mentalidade que todos nós deveríamos ter. Porque não é o CPF quem fracassa, às vezes, é o CNPJ, né? A gente sempre brinca, não é o CPF, é o CNPJ. É a sua ideia que não deu certo. Talvez o momento não era apropriado, ou o jeito que você apresentou não era apropriado. Então tem que fazer essa distinção, porque senão a pessoa fica arrasada e ela nunca mais tenta. E você vai ver na história dos empreendedores de sucesso algo que o professor falou, que é correr risco. Quando você corre risco, a chance de dar errado é muito grande. E aí você vê na história dos grandes empreendedores um e outro fracasso, ou vários fracassos até chegar na ideia que fique boa, ou que o mercado compre, ou que seja realmente uma ideia que faça dar dinheiro ou que faça a pessoa ter sucesso. É um pouquinho que eu brinco com o pessoal do marketing. Os grandes livros dizem dos grandes sucessos, mas eu acho que a gente poderia ter livros contando dos grandes fracassos, né? Teria boas lições. O fracasso às vezes ensina mais do que o sucesso, né? E às vezes mostram que o Ries, lá no livro da Startup Enxuta, fala que são os números de vaidade. As startups vão muito para o número de vaidade e é isso que leva ao fracasso. Inclusive esse método, essa metodologia do Startup Enxuta surgiu do fracasso. O cara fracassou tanto com a startup dele que disse, pô, tem que mudar. Então ele começou a estudar novos casos, criar e verificar que a validação era importante, que o feedback do cliente era importante, e assim foi construindo o produto dele de baixo para cima, e não tendo um produto só lançar quando ele estiver totalmente pronto. Claro. As etapas precisavam ser mensuradas e avaliadas, e não só o resultado final. Justamente. E outra, falando de fracasso, tem um dado que diz que nos Estados Unidos 75% das startups fracassam. E lá os investidores não investem na ideia, e sim nas pessoas. Se eles veem que as pessoas estão trabalhando em cima da ideia, trabalhando correto em cima delas, se essa ideia não der certo, a próxima pode dar. É difícil ter casos como, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Mark lá, que lançou o Facebook e explodiu. São poucos que conseguem ter a primeira ideia de sucesso. A gente vê muita gente lá no topo, que o cara se deu bem, mas ele fracassou muito antes disso. Então, acho que isso é muito importante levar em conta. Certo. Pois não. Eu só queria emendar que quando a gente fala em startup, é mesmo um conceito de tecnologia que a gente associa a eletroeletrônica e informática. Startup também é uma empresa começando, com um produto, uma ideia nova, uma ideia inovadora. Então também pode ser em qualquer área certo. Que a gente qualquer precisa. Segmento. Produto, desde um produto alimentício, um vestuário, tudo isso pode ser startup. Eu tenho uma ideia inovador e quero começar um negócio a partir dessa ideia inovadora. Isso é uma startup. Essa ideia está muito ligada à tecnologia, porque a tecnologia facilita muito tu arrancar com um pouco. Hoje existem muitos meios de tu, com um investimento pequeno, com um investimento próprio ou externo pequeno, conseguir lançar a tua empresa através da internet. Que antes não era possível e que é muito difícil tu escalar isso, ou seja, levar para várias pessoas com um custo baixo, sem o uso da tecnologia. É uma área ainda sensível a ideias e menos a capital. Quer dizer, com boas ideias e pouco capital, tu ainda pode fazer grandes mudanças. Para começar, claro. Nenhum negócio grande se faz com pouco dinheiro. Nenhum. Perfeito. Mas só para a gente ficar ainda no histórico, algumas empresas fazem isso. Por exemplo, uma empresa citada aqui, o Google seleciona pessoal, como é que ele faz esses eventos de startup dentro da própria empresa, ou como é que funciona isso? Sim, tem empresas que têm programas que dentro da própria corporação, onde trazem essas ideias, né? Essas ideias que são os movimentos de inovação dentro da própria empresa. Organização. E que eu acho que no futuro, e o professor Salve estava falando que é o futuro, né? Ou já é a realidade, né, professor Salve? É se ter dentro das empresas esse próprio movimento de criar a startup dentro da startup, né? Que poderia ser visto dessa forma. Em algum momento chamam de spin-off. Exato, que é você ter esses departamentos de inovação, de criatividade, que você desenvolve ideia, às vezes inclusive tem uma equipe, um setor específico dentro da empresa, para que possa gerar essas inovações, ter esse mínimo produto viável, já testar, ver a validação do mercado e depois colocar em prática. Eu acho que esse é um caminho que as grandes corporações já estão tomando e que vai vir também para as pequenas no futuro. Perfeito. Eu acho que só para complementar, tem um caso dentro do livro de Startup Enxuta que fala justamente isso. Tinha uma empresa de software que lançava uma nova versão a cada ano e eles começaram a ficar para trás porque os clientes estavam vendo que o produto não evoluía muito e teve concorrentes lançando toda hora.
Então, o que eles fizeram? Eles começaram a dividir equipes e lançar produtos de forma mais rápida. Então, toda semana o cliente estava lá recebendo novas versões betas para testar se é isso. Certo. E eles começaram a mudar o ciclo dele de ano para 3 meses e cada vez reduzindo. Aperfeiçoamento constante. Constante, para fugir disso de ter... Claro que empresas fica difícil implementar isso, aí quando fala de produto, né? Mas, em termos de serviço, eu acho que isso é extremamente viável e possível com... Claro, ok. Beleza, fizemos a introdução ao assunto, terminamos o nosso primeiro bloco, já voltamos para evoluir um pouquinho em cima disso. Perfeito. Após o intervalo. Segundo bloco, então, do programa Centros de hoje, falando sobre Startup Weekend, e temos conosco o Tony Ademo, mentor do evento, o Eduardo Pitol, organizador do evento, o professor Eloni Salve, diretor do Tecnovates, e Darlan Wilsman, que é do diretório acadêmico do curso de administração e que também está envolvido aí no suporte e na participação propriamente do evento. Eduardo, um pouquinho sobre o evento em si, como organizador do evento. Qual foi o propósito de trazer esse evento para Lajeado? Por que aqui dentro da Univates? Qual é o foco do evento? Quais são os desafios que vocês pensaram na hora de tentar trazer e constituir esse evento aqui? Perfeito. Durante o início do ano, eu participei de um Startup Week em Porto Alegre e vi a oportunidade de trazer ele para Lajeado. Por que Lajeado? Porque Lajeado hoje é o polo da região e ficaria difícil, sem uma instituição como a Univates por trás, trazer esse evento para cá, porque a gente precisa de uma estrutura para isso. Primeiramente, então, a gente já trouxe para cá, conseguiu o contato do professor Eloni, ele nos abraçou de primeira, assim, então a gente, a partir daí, começou a ver para trazer esse evento. Esse evento, ele é um evento a nível global, ele é organizado no mundo inteiro, em todos os continentes, durante essa semana, porque essa semana, a semana que vem, no caso, ela é a Semana Global do Empreendedorismo. Então, a própria UP, que é a organizadora global do evento, organizou um evento chamado Global Startup Battle, que é uma batalha de startups mundial, para aproveitar esse engajamento da Semana Global do Empreendedorismo. Então, nós vamos, além de estar competindo aqui internamente com nossas startups, elas vão estar também competindo com startups de outro mundo, de outros países. Então, é uma grande oportunidade para quem quer entrar nesse meio. Não precisa ter conhecimento técnico de programação, de design, ou já ser um empreendedor. O evento é justamente para as pessoas virem aprender como empreender. Nós vamos utilizar todas essas ferramentas que a gente já falou no primeiro bloco da Startup Enxuta para transformar a ideia em um final de semana em negócio. Certo. Então, o grupo que os grupos vão ser formados durante o evento. As pessoas não vêm já com um grupo formado, e sim, durante o evento são escolhidas equipes de forma extremamente natural. E esse grupo pode sair no final de semana com uma startup criada. Certo. Ótimo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa estrutura, quais são os focos de inscrição, né? Técnico, não técnico, daqui a pouquinho, e como é que fica, onde é que entra a batalha ou não batalha, onde é que eu quero aprender ou não competir. Mas eu pergunto para o Darlan, por que a importância, ou qual é o objetivo do diretório acadêmico, especificamente da administração, no engajamento a esse evento? Bom, na verdade, a gente estava falando de inovação antes, e inovação existe em qualquer área, em qualquer lugar se necessita de inovação. E se a gente for falar de administração, a gente tem que dar uma importância muito grande para isso, porque ela é grande, como é que eu vou dizer, é um adubo, né, que tem que ser colocado na terra, na verdade, para que a gente possa colher melhores frutos lá no futuro. E nós da administração, como alunos da Univates, é extremamente importante, nós como diretório, a gente dá importância e conseguir dar um suporte para que esse evento, para que essas iniciativas, elas consigam realmente se colocar aqui na nossa região e talvez aumentar mais ainda, que elas possam se repetir por mais vezes, que elas possam ter uma continuidade, na verdade. Então, nós como diretório de administração, temos trabalhado desde do primeiro contato, que na verdade o Tony fez comigo, de apresentando esse evento. A gente veio aqui para
pro bar da Univates e conversamos sobre, junto com o pessoal do diretório. Todos prontamente gostaram da ideia, acharam muito interessante, muito curiosos sobre o que seria realmente, né? E de cara eu acho que é muito importante porque a gente está falando de um evento global, a gente está nos colocando a nível mundial, certo? De uma prática que está sendo colocada num cenário global que nós estamos trazendo aqui. E eu vejo que a Univates também, ela tem uma participação muito importante nessa iniciativa, porque, como o Pitol estava falando antes, a gente não conseguiria, de alguma forma, viabilizar, imagino eu, se não tivéssemos o apoio da universidade nesse momento. Perfeito. Então, acredito que seja realmente um evento de grande importância para nós, alunos da administração. Professor Salve, enfatizando essa questão, quer dizer, nesse momento o Tecnovates cumpre o seu papel, né? Quer dizer, porque as ideias são boas, vamos tentar otimizar as pessoas, instrumentalizar, mas tem que ter um lugar, tem que ter uma capacidade instalada, tem que ter uma infraestrutura, tem que ter um suporte depois para as ideias que forem selecionadas poderem ver, puxa, onde é que eu vou aplicar? Esse é o papel do Tecnovates, né? Exatamente. Então, o Parque Científico e Tecnológico tem como princípio, como de atuação, o seu principal objetivo é dar suporte a novos negócios. E também negócios que já existem que queiram lançar novos produtos e serviços. Então tem tudo a ver com o que um parque faz. Está na lógica do parque tecnológico ajudar as ideias a serem transformadas em negócios. Então, além de nós termos como objetivo isso, a gente tem uma estrutura boa hoje. Né? O Tecnovates tem uma estrutura equivalente aos bons parques que nós conhecemos no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Uma estrutura que pode abrigar isso com auditórios, com salas de trabalho, com ambiente externo para receber as pessoas, estacionamento, tecnologia da informação, comunicação, ambiente para as pessoas ficarem o quanto quiserem lá. Então, todo esse ambiente, além de estar inserido dentro do campus universitário, né? que é um ambiente por si só, né? Um ambiente de provocação, um ambiente de busca do desafiador, de busca do novo, do conhecimento. Então, a gente está justamente no lugar certo para abrigar um evento como esse, que tenta pegar... E o mais bacana desse evento é que ele não discrimina ninguém. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer um, que diz assim, eu quero ir lá ver como é que é esse negócio. Né? Eu tenho uma ideia e eu quero apresentar para alguém. Né? É o lugar. Ele não precisa ter nenhuma especialização, ele não precisa ter qualquer formação específica, ele só precisa ter vontade. Né? Aí ele vem e se inscreve e participa de um evento, como já foi dito pelo Pitol e pelo Darlan, um evento de nível mundial. Claro. Né? É para aparecer para o mundo. E só enfatizando, eventualmente essa ideia que for selecionada, ela pode vir a ser, inclusive, incubada na nossa incubadora. Né? Porque nós temos a incubadora tecnológica, que é um setor dentro do parque que dá suporte para as empresas durante 3 anos, ela fica incubada, ou seja, nós damos suporte em todas as áreas, desde da questão legal do negócio, marketing, finanças, estrutura, planejamento, estratégia, rede de relacionamento, busca de recursos, contatos, participação em feiras e toda a estrutura para que aquela empresa com um mínimo de custos tenha um grande suporte e possa se desenvolver. Então a gente quer, obviamente, que as empresas que forem criadas nesse evento sejam incubadas na nossa incubadora. Perfeito. E sejam casos de sucesso logo logo. Tony, podemos dizer que então é uma boa proposta para as pessoas não só aprenderem, mas daqui a pouco estarem começando com o seu negócio? Sem dúvida. Eu acho que esse evento, ele é um evento que acaba tirando às vezes a ideia que a pessoa tem mais ou menos e colocando ela em ação. Porque você tem um vislumbre da tua ideia. Você chega num evento onde tem mentores capacitados, onde tem facilitadores capacitados, pessoas que vão te ajudar na tua ideia. E daqui a pouco você ainda já incuba na Univates e já está com o teu negócio praticamente rodando, digamos assim, em um final de semana. Certo. Eu acho que isso é uma das coisas espetaculares. É um passo forte, né? Um pulo... Fortíssimo. E eu acho que essa é uma das coisas mais espetaculares desse evento. Porque você, em 54 horas, tira uma ideia que apenas
meio que nebulosa, assim, você não sabe bem como é que vai colocar em prática, e daqui a pouco você sai no domingo à noite com uma premiação, já incubado num parque tecnológico de ponta, e já podendo na segunda-feira começar a trabalhar na tua ideia. Eu desconheço um evento que acelere tanto uma ideia quanto o Startup Weekend. Por isso que eu acho fantástico. E é fantástico também porque na minha visão, a gente só consegue transformar um país com geração de riqueza, com empreendedorismo, com novas empresas, novos negócios, inovação. E esse tipo de evento, tendo essa parceria do Parque Tecnológico, eu acho que é um grande ganho para a região. A gente vai conseguir colocar em prática ideias regionais aqui na nossa região e em pouco tempo. Eu acho isso simplesmente fantástico. Com uma metodologia experimental. Exato, né? Com a expertise disso. Isso. Deixa eu só te perguntar. Um comentário que o Darlan falou que é um movimento em nível global que a gente experimenta aqui. Quer dizer, este tipo de formato do evento, ele obedece a uma regra de todos os demais Startups Weekends. Isso aí. Quer dizer, então o aluno vai poder estar exercitando aqui uma sistemática do que é que se faz em qualquer outro lugar do mundo. É isso? Com certeza. Inclusive tem um facilitador, que é uma pessoa já capacitada, que é uma pessoa que já organizou Startup Weekends, que tem esse título de poder ser o facilitador. Por quê? Porque ele traz para cá toda a dinâmica do evento. Então, ele é treinado pelo pessoal da UP Global para que os eventos, de repente, não sejam exatamente iguais, que isso eu acho que é extremamente difícil, mas que sejam parecidos, para que sejam aplicadas as metodologias corretas em todos os eventos. E se alguém quer saber se realmente está acontecendo no mundo, basta entrar no site do Startup Weekend, verá lá que tem um bannerzinho mostrando. E a cada 5 segundos está passando um lugar no mundo onde ocorre esse evento. Em todos, e se entrar esta semana, semana que vem, na outra semana, no ano que vem, ele verá o tempo todo eventos acontecendo ao redor do mundo. Durante então essa Semana Global de Empreendedorismo, nos 2 finais de semana, no primeiro e no segundo, vão ser mais de 200 Startup Weeks no mundo inteiro. Então, é muita gente trabalhando durante um final de semana e, com certeza, dali a gente vai poder, daqui a 1, 2 anos, saber de startups que saíram durante esse final de semana e viraram negócios milionários e que são vendidos e investidos. Nós não vamos conseguir encerrar nesse bloco, mas eu já vou perguntando. Temos categorias. Vocês disseram, alguém entende do negócio, alguém tem a ideia, o cara é técnico, não é técnico. Quais são 3 categorias de possibilidade de inscrição, né? Quais são elas? São técnicos, que são para estudantes ou formados em tecnologia da informação, designers, que são da área de design, e não técnicos, que são os empreendedores. Não necessariamente do curso de administração, mas quem tem essa ideia ou que gosta de empreendedorismo, quer empreender. Então, foi definido isso porque são 3 pilares para conseguir tirar uma ideia do papel. Às vezes o desenvolvedor sabe criar um software, sabe tirar uma ideia, só que não tem a área de negócio que precisa, o cara que vai fazer as relações, que vai entrar em contato com clientes. Não há, então, formação prévia necessária para nenhuma dessas 3 categorias, para nenhuma dessas situações. Quer dizer, o cara não tem que ser aluno de administração, ele tem que gostar de pensar em gerenciar o negócio, ele não tem que ser formado em informática, ele tem que ter a aplicação, ter a ideia e uma noção do processo, é isso? Isso aí, até porque tem empreendedores que nem informados são, mas são empreendedores, então... Eu acho que uma coisa interessante nesse evento, Sandro, é isso, que a pessoa às vezes tem a ideia, e se a gente fizesse alguma coisa assim, só que ela não sabe como fazer. Aí, de repente, vai ter um designer que diz, olha, então daqui a pouco a gente desenvolve dessa forma. Vai ter alguém da tecnologia de informação que vai dizer, não, a gente tem que usar essa tecnologia que vai dar certo. Eu acho que essa é a grande sacada desse evento. Ótimo. Ok, fechamos nosso segundo bloco. Vamos começar o segundo bloco nos detalhes do evento em si. Inscrição, perfil, processos, como é que é o formato, quais são os papéis exercidos lá dentro. Já voltamos, que agora eu também estou muito curioso. Nosso terceiro bloco, então, do programa de hoje, falando sobre Startup Weekend. Vamos para a estrutura em si. Vai ser agora final de semana, dias 14, 15 e 16. Vocês comentaram aí que seriam mais de 50 horas de atividade. O que é o evento? Como é que funciona o evento em si, inscrições? Vamos lá. Quem está nos assistindo quer participar, agora é a hora para saber todos os detalhes. Isso, perfeito. Então, o site do evento é swlajeado.com.br.
As inscrições, então, estão no segundo lote, no valor de R$110 para todas as categorias. Então, certo. Como a gente já falou no bloco anterior, o evento é dividido em 3 categorias. Quando a pessoa se inscreve, ela já opta por uma dessas justamente, 3 categorias. Lá já tem no qual perfil ela se encaixa lá e ela compra o ingresso no perfil dela. Lembrando, então, é designer, técnico ou não técnico. É isso aí. Então, como já foi falado no bloco anterior, se encaixa como técnico, se inscreva como técnico, se encaixa como design, e o não técnico abrange todas as outras áreas. Então, quem quer empreender e não se encaixa em nenhuma dessas 2 áreas, se encaixa como o não técnico. Bom, o evento, então, em si, ele começa, então, na sexta-feira de noite, com a recepção, com o coquetel. Após a recepção, vão ter palestras. Já temos uma confirmada, estamos praticamente fechado com outra. E depois a divulgação das ideias. Então, cada participante tem 1 minuto para dar a sua ideia. Não necessariamente o participante é obrigado a dar uma ideia. Ele pode simplesmente escutar todas, depois que são votadas essas ideias, elas voltam para o palco e cada um vai se encaixando no seu grupo. Então, isso que é o legal do evento. Tu vai participar de uma ideia que tu está realmente afim, e não uma ideia imposta por alguém, ou tu tem um grupo lá de pessoas fechadas, ou nem sorteadas. Então, por isso que se faz muita coisa durante o final de semana, tu vai estar muito afim de querer desenvolver o negócio. E não necessariamente que essa ideia tem que ser levada até o final do evento. De repente chega sábado de meio-dia e a gente viu, pô, essa ideia não tem como levar adiante, vamos trocar ideia. Certo. Extremamente livre para isso. O importante é chegar no domingo à tarde, onde vai acontecer os pitches finais de 5 minutos, onde a equipe vai demonstrar tudo que realizou e como tornar isso em negócio. Então, lá na sexta de noite, quando houver essa escolha, votação, agregação, há um número limite de ideias? É pelo número de participantes? É pelo tamanho do evento? Como é que funciona? Podem ser as 10 ideias mais interessantes ou só 2 vão ser escolhidas? Como é que funciona isso? Cada participante pode dar uma ideia. Certo. Limite de uma, não pode dar 2. E depois disso, todos os participantes vão votar em 3 ideias. Cada um escolhe 3 ideias. As mais votadas voltam para o palco e a partir disso o dono da ideia tem que formar seu time. Então ele vai ter que ir atrás das pessoas, as pessoas vão estar identificadas pelo que se inscreveram, então ele vai tentar montar uma equipe multidisciplinar, não adianta pegar só desenvolvedores ou só empreendedores que vai faltar. Então, é justamente por isso que tem a separação da inscrição, para se montar equipes multidisciplinares. É isso. Tá. Na verdade, o número de equipes... Gira em torno de 3. Em torno de 8 ideias, até 8 ideias. Depende até 8 ideias. Cada um escolhe 3, mas até 8 ideias podem vir a ser selecionadas. Perfeito. Os grupos, então, a gente está tentando limitar a 4 a 6 pessoas, para não ficar também muito grande. Então, isso vai variar conforme a quantidade de inscrições. Há um número limite de vagas, então, previsto para este evento? Sim. São 100, no máximo 100 inscrições. Até porque isso é ditado pela própria organização. Não adianta fazer um evento muito grande que começa a perder o foco. Então, não consegue atender bem todo mundo. Então, a nossa ideia é limite. Teve uma grande procura, nada impede daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano a gente realizar outro evento para suprir a demanda de quem não pôde participar desse. Certo. Então, sexta-feira tem essa primeira rodada. E a partir das equipes formadas, o processo continua aí sim com a orientação dos mentores, dos facilitadores. Como é que funciona isso? Aí começa então, depois de formadas as equipes, começa o desenvolvimento das ideias. E aí não tem horário, não tem padrão, cada equipe vai se desenvolver conforme queira. Sábado e domingo? Sábado e domingo direto. Então, se a equipe decidir que vamos passar a noite desenvolvendo a ideia, o que acontece em algumas Startups Weekend, vai desenvolver. A equipe vai definir como é que ela vai fazer o seu método de trabalho. E nessa hora, então, que entra os mentores. E se você olhar para os mentores, a qualificação dos mentores, eu sou apenas um deles, tem outros muito mais qualificados do que eu, você vai ver que realmente o capital intelectual desses mentores é gigantesco. E é nessa hora que os mentores vão entrar. Que aí a equipe pode ir lá e pedir, olha, mentor, o que você acha disso aqui? A gente está pensando em fazer dessa forma. E aí que daí o processo começa a pegar velocidade. Porque você vai meio que testando a sua ideia, isso que o Pital falou, né? Vai meio que testando a sua ideia durante o processo. De repente chegou lá no sábado e sentiu que não era isso,
tem como trocar ainda. Então ele é um evento muito mutante, não tem um padrão. A partir da sexta-feira ele não tem um padrão. Agora a gente vai fazer isso, vai ter a reunião, vai ter o brainstorm, vai ter o checklist. Não, cada equipe vai definindo. Claro que existe uma metodologia que é passada pelo facilitador, mas o método de trabalho vai conforme a equipe desenvolve a sua ideia. E o mentor e facilitador trabalham com todas as equipes. São os mesmos mentores e facilitadores para todas as equipes. Para todas as equipes, perfeito. Eles estão todos à disposição das equipes. A equipe é que vai em um ou outro. Sim. Né? Não tem assim uma regra, esse mentor é da equipe A ou do B. Né? Perfeito. E aí um detalhe que falávamos antes, que eu acho que é uma coisa importante, que é esse processo da cocriação, né? É um momento do debate onde aí o cara ser técnico ou não ser técnico, ser desenvolvedor ou não ser designer ou não ser, é tu ter uma ideia e saber que tu precisa da ideia de outras pessoas para complementar a tua. E também não tem regra de não poder espiar o que os outros estão fazendo, né? Pode espiar à vontade. Posso ir sentar lá com outro grupo? Na mesma sala pode ter 2 ou 3 equipes trabalhando e pode até se trocar informações, não há problema nenhum. Acontece muito de as próprias equipes fazer validações com as próprias equipes. A gente precisa pegar alguma informação de que se o cliente... Se o usuário... Como o usuário, como cliente, o outro participante como cliente compra essa ideia ou não. Eu acho que a gente tem que levar em conta que não é uma competição em que o objetivo principal é ganhar, e sim aprender. Então, acho que tem que ter essa troca de informação entre as equipes e todo mundo pode aprender junto. A competição é justamente, eu acho, para dar aquele mais da gana de botar o negócio em prática, sabe? Inclusive, vamos pegar um exemplo aqui, a gente sabe, já ouviu falar da EasyTaxi, então é uma startup a nível nacional muito bem sucedida, que surgiu de um Startup Weekend. Só que durante o Startup Weekend, chegou no final, eles ficaram em 4º lugar. Eles nem ganharam, porque os próprios mentores diziam, teu negócio não vai conseguir sair do papel. Então, nem sempre o mentor está certo. Isso, eu acho que isso vem da própria falha. Todos falham. Então, a gente não pode focar que aquele cara sabe tudo. Ou daqui a pouco a própria instrução do mentor foi fundamental para um novo enquadramento, um novo enfoque. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que tem que ter isso. Não ver as pessoas como... intocáveis, como deuses, e sim como pessoas que vão estar lá para te ajudar, mas tu também pode questionar o mentor, por que não? Sabe? Então essa troca de experiência é muito legal. Sabe? Eu acho que essa questão da cocriação, Sandro, é algo espetacular por essa miscelânea, né? Então alguém te dá uma visão, o outro te dá outra visão, o que às vezes parece até ser uma confusão, né? Mas eu estava seguindo o outro, falou para o outro lado. Eu acho que isso é que faz acelerar mais a ideia, porque tu começa a validar a tua ideia. Poxa, será que vai dar certo por esse lado? Vamos tentar validar, vamos ver se dá certo. Não deu, vai com uma outra equipe e testa, não deu certo. Então vê a outra visão que o mentor te deu. Então essa troca, essa cocriação que não existe em outro lugar, que a gente estava conversando antes, que você está focado no final de semana inteiro com pessoas que estão na mesma sintonia que você, com mentores especializados que podem te dar uma outra visão do negócio ou te dar uma orientação. E acho que isso só existe num ambiente como esse, num Startup Weekend. Ter cocriação, ter mentores e todo mundo focado numa mesma ideia. Ótimo. Darlan, o diretório está apoiando o evento não só na estrutura, com o pessoal, suporte e tal, a questão mais operacional, mas também tem um apoio aí, uma oferta para facilitar financeiramente essa inscrição, né? Como é que funciona isso mesmo, Sandro. O diretório está colocando à disposição dos alunos a administração. Nós estamos aí disponibilizando, juntamente em parceria com a receita que a gente tem do diretório, nós estamos ajudando com praticamente 50% do valor dos ingressos para 10 alunos que se mostrarem interessados em participar. Então, para a gente poder auxiliar, o aluno vai lá, faz a sua inscrição e nos procura através do diretório acadêmico, apresenta o seu comprovante de pagamento e o diretório faz o ressarcimento do valor proporcional, que chega basicamente a 50% do valor do ingresso para o startup. Então, os 10 primeiros que se inscreverem e procurarem o diretório acadêmico vão ter devolvido um montante do valor da inscrição. Para facilitar, né? Sandro, esse contato pode ser feito através do Facebook, do diretório, né? Diretório Acadêmico de Administração, Univates. Você procura no Facebook, lá é bem fácil de encontrar, curte a nossa página e pode nos contatar através do Facebook mesmo,
porque a gente disponibiliza praticamente o CAFAS para a grande maioria das pessoas aí que estiverem interessadas. E já sei que tu estás inscrito também, né? Também. Vai participar do evento ativamente. Com certeza. Além da questão do suporte que o diretório vai buscar auxiliar da melhor maneira, porque também é uma experiência nova, né? Eu julguei interessante participar também ativamente e estar incorporado nesse evento, também como participante, não técnico, né? Para também poder colocar em prática algumas coisas que a gente imagina muitas vezes no dia a dia, né? E ao mesmo tempo poder aprender. A gente estava falando antes, eu creio que é uma riqueza de conhecimento que se junta no mesmo ambiente, num curto espaço de tempo, e a gente pode trocar tantas ideias que isso é uma oportunidade única. Muitas vezes a gente tem isso na faculdade também com os professores, tem com próprios colegas, muitas vezes que passam por experiências muito boas, que têm muitas vezes uma responsabilidade muito grande na sua vida profissional, mas ali a gente consegue juntar ainda mais, fomentar ainda mais isso, e creio que é uma E esse momento importante. Espontâneo ele é fundamental, Verdade, né? Porque quem vai estar lá é porque está se dispondo a passar 3 dias envolvido num outro ambiente, num outro processo, né? Essa seletividade ela também tem uma importância muito grande. Nosso terceiro bloco terminou. Vamos para o quarto bloco logo mais, onde a gente faz o arremate aí das ideias tão importantes. Eu estou quase me inscrevendo também. Será bem-vindo, Santos. Será bem-vindo. Ok, logo voltamos, após o intervalo. Programa Centro de hoje, então, falando sobre Startup Weekend. Vamos começar, Pitol, pela estrutura. Tu dizias que o evento é sexta, sábado e domingo. O professor Eloni, como meio que anfitrião do evento lá, o local, o que está previsto? Alimentação, estrutura. Tony disse que as equipes podem, inclusive, passar uma noite inteira, se elas deliberarem por isso, trabalhando. Mas aí precisa ter um certo suporte, né, de um café, uma água, um espaço para descansar. O que está previsto nesse sentido? Então a gente está disponibilizando as refeições básicas, jantas e almoços. Então temos o coffee break na sexta, almoço e jantar do sábado e almoço do domingo. Perfeito. Isso já está incluído na inscrição? Na inscrição. Também existe um lugar para acampamento no gramado ali do Tecnovates, e também uma sala para repouso. Então quem quiser levar seu travesseiro, seu ursinho lá para dormir, fica à vontade, vai ter. E algo importante, vai ser disponibilizado muito café, que é algo que preocupa todo empreendedor, e principalmente o pessoal da área de tecnologia. Toma café adoidado, então o café vai estar liberado durante todo o evento. Se a gente quiser boicotar o evento, é só cortar o café. Corta o café, os caras ficam desesperados. Claro, a gente vai procurar colocar lá à disposição água mineral, refrigerante, algum repositório energético. Estamos buscando algum patrocínio, né? Mas pode ser que alguma coisa tenha que ser paga também, né? Certo. Mas terá à disposição, isso. As pessoas vão poder descansar em qualquer momento que quiser, né? Elas vão poder relaxar em alguns ambientes que a gente já tem no próprio parque. A gente tem uma sala bastante legal lá com estofados, com mesinhas, que as pessoas podem ir lá. É um mobiliário bem alternativo. Eu já estive lá. Tem. Nós temos, como diria, um ambiente cool, né? Exatamente. Então tem um ambiente bastante agradável, o entorno é agradável, muito verde, dá para dar uma caminhada. Então todo o ambiente vai ser propício para que as pessoas tenham, digamos assim, um momento de muita produtividade, né? E de aceleração das atividades, mas ao mesmo tempo um lugar relaxante que possa buscar inspiração, né? Possa dar inspiração, então é muito legal. E as equipes não são obrigadas a ficar no local. A gente tem recentemente, o último Startup Weekend de Porto Alegre, uma equipe pegou e teve um evento relacionado ao negócio deles, e eles foram lá validar junto com o pessoal dentro do evento essa ideia. Então, se quiser ir para a rua para validar o negócio, ou preferem trabalhar num lugar separado, é liberado. O importante é chegar no domingo e apresentar. Sim, pode ter mensageiro saindo para ir buscar informações, não tem problema. Perfeito, tá livre. É isso aí. A pessoa não tem que ficar o tempo todo ali, só com dados que está ali e acessando pela internet. Preciso de uma informação que o cara lá tem, eu vou lá buscar a informação. Não há problema nenhum. O processo é meio dinâmico e aberto, moldável. É dentro do Open Innovation, a inovação aberta. Então, as pessoas a gente não quer limitar
o intelecto da pessoa. Certo. Acho que cada um tem. Isso, tem que explorar o máximo. o processo todo termina no domingo. Que horas está previsto isso? Como é que é o fecho? Como é que é o momento da escolha? Como é que é esse processo de votação? Como é que é o desfecho do evento? Certo. Então vai ter uma equipe de jurados, inclusive o professor Eloni é um deles. Todas as equipes, então, terão 5 minutos para apresentar tudo que foi desenvolvido e como transformar isso em negócio. Depois os jurados vão decidir entre si, critérios de avaliação, principalmente como tirar essa ideia do papel, qual que é a ideia mais viável e escalável, ou seja, a gente consegue atingir um grande número de pessoas com essa ideia, é muito local, consegue atingir o Brasil. Então, quanto mais escalável for essa ideia, mais chance ela tem. E claro que e aceitável pelas pessoas, né? E como a gente já deu o exemplo do EasyTax, nem sempre é o negócio que vai vingar, o negócio que vai ganhar. Porque é totalmente imprevisível essas coisas. Então, e nem por isso perde a validade desse exercício, né? Na verdade, vai ser em torno das 17 horas que os grupos vão começar a apresentar. Então, eles terão 5 minutos para apresentar. A banca de jurados, então, vai fazer a avaliação dentro de um critério do próprio evento. E os primeiros vai classificar do primeiro ao último, não tem, todos serão classificados, só que o primeiro colocado até o último colocado. Então, se forem 8 ou 10 grupos, terão 10 classificados ou 8 classificados. E o próprio Parque Tecnológico vai oferecer prêmios também, além de ter uma premiação simbólica lá, não muito expressiva, do próprio evento. O próprio Parque Tecnológico, os 3 primeiros colocados terão uma premiação. Na verdade, é uma isenção da taxa de incubação. Né? O primeiro colocado receberá, se ele quiser, se instalar aí, né? 1 ano de taxa de incubação, isenção de um ano. O segundo lugar, 6 meses, e o terceiro lugar, 3 meses de taxa de incubação. Então já começa com custo. Já começa com um custo lá embaixo, né? Sem ter que pagar nada para estar incubado no parque. Eu acho que isso que o professor falou é fantástico, porque tu tem a tua ideia, se tu ganhou, tu já está incubado. Não precisa nem ir embora, talvez. Já nem sai de lá no dia seguinte já está com a estrutura, já dorme mais um dia lá e já começa a tocar o negócio. Já fica, talvez seja um dos melhores prêmios que você poderia querer, né? Porque você já tem toda a estrutura para tocar a tua ideia. Quer dizer, que o cara pode entrar na sexta com uma ideia e na segunda a sua vida mudou completamente. Já é empresário. Já é empresário. Exatamente. Aqui, né, em Lajeado, a gente tem essa dinâmica, né? E aí nós estamos inovando, porque em outros lugares nem sempre é assim. Porque na sexta-feira você tem teu emprego normal, na segunda você pode ser um empreendedor já trabalhando dentro do parque tecnológico. Nem sempre o evento acontece dentro de um parque tecnológico, né? Não. Não é, esse é um modelo local. Uma inovação da região. N ambientes que isso ocorre no mundo, né? E a equipe que for vencedora, aí sim ela segue adiante, como é que ela é instruída para uma etapa seguinte, que tu disseste que tem toda essa... Na verdade, não são etapas seguintes. Então, essas ideias, as vencedoras vão ser submetidas para o Global Startup Battle e lá vão ter juízes que vão avaliar e dar premiações para as equipes a nível global. Então, eu não tenho ainda acesso ao que serão esses prêmios, mas vai ter alguma coisa assim. Não que vai ter uma outra competição para continuar, não é fases, entendeu? Mas sim vai ter um julgamento posterior. Claro. Se a ideia for interessante e for bem avaliada, ela pode também ter sucesso nesta avaliação global e ter uma nova premiação, né? Que é outro tipo de incentivo, outro tipo de visibilidade. Né? Exatamente. Eu acho que só o reconhecimento de tu ter ganho um evento a nível mundial, tu já está com o teu negócio validado e vai chover investidor na tua isso praia. É importante. Os novos negócios, se há uma coisa difícil para um novo negócio, se chama visibilidade. Perfeito. Se tornar conhecido. Né? E através de um evento desse, já tu tem visibilidade, tu tem credibilidade, né? Tu tem divulgação, suporte. Então, o que mais pode ser? É o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos. E aí, deixa eu também quebrar aí um pouquinho o paradigma. Não obrigatoriamente tenho certeza que não há essa regra, mas estimular as pessoas, que isso não é um evento obrigatoriamente só para jovens, né? O cara é jovem, tem uma ideia e vai moldar a sua vida a partir disso, né? São jovens de até 120 anos. Perfeito. Enquanto estiver vivo... E com ideias... Tendo ideia está ótimo. Tendo espírito empreendedor, é muito bem-vindo, seja de que área for e que idade for. E as inscrições vão até quinta-feira à noite, final da até noite. O dia 13
à meia-noite. Na quinta-feira, meia-noite. As inscrições são feitas no site que tu desse, por favor, de novo endereço. swlajado.com.br. Perfeito. swlajado.com.br. Lá também tem os mentores cadastrados lá, para mais informações também sobre toda a programação do evento também tá lá no site. Perfeito. Fechando um pouquinho aqui a ideia, professor Salvo, comecei com o senhor, vou fechar com o senhor. Como professor agora, não como gestor do Tecnovates, isso é uma experiência que o aluno não deveria perder nunca, né? Porque a gente fala tanto da importância da sala de aula, do sentar e conversar, ir para a questão científica, para a questão técnica, mas a experiência, esse momento de ouvir outras pessoas, discutir, aprender a colocar suas ideias, ter que argumentar, escolher, fazer opções, né? Isso é fantástico. É porque, na verdade, a gente diz assim, mas então por que não se faz isso na sala de aula? Simplesmente porque na sala de aula você tem um tempo de execução que é diferente de um evento desse, né? Eu não tenho como fazer numa noite. E se eu deixar para fazer na semana seguinte a outra etapa, eu já quebrei o ciclo, já não tem a mesma lógica, né? Então, esse tipo de evento, ele é único e é uma oportunidade única, porque ele traz todo o conhecimento e todas as discussões que a gente tem em sala de aula e concentra num evento onde você pode experimentar todas essas questões, desde as questões de ter ideia até de planejamento de um negócio, né? Que numa disciplina, num curso, você faz isso ao longo de um semestre, então fica mais diluído, as ideias ficam mais fluídas. Aqui você é submetido a um processo mais concentrado e por isso exige de ti também uma dinâmica de raciocínio que às vezes a gente não consegue experimentar numa sala de aula. Então esses ambientes são bons e são complementares à sala de aula. Graças a Deus que a gente consegue ter isso por perto, né? Porque isso vai propiciar a esses estudantes uma experiência da qual não cabe nas atividades acadêmicas do dia a dia. Né? Isso não vem substituir, isso vem complementar. Isso é um acréscimo, né? E aí é muito do perfil da pessoa, como nós dizíamos, né? Tem gente que se vê fazendo esse tipo de coisa como crescimento pessoal, outros eventualmente não, né? Mas só posso dar os parabéns aí. Obrigado. Pessoal da organização, bom trabalho lá como mentor no evento. Tony, tenho certeza que estás entre os mais qualificados. Parabéns ao diretório acadêmico por estar se envolvendo. Eu acho que é importante essa visão de não ficar só nas questões administrativas, rotineiras, de sala de aula, mas também pensar no processo de formação, ampliar opções para a formação. E o Tecnovates que cumpre lá o seu papel e cada vez tem mais sucesso. O senhor já tem cadeira cativa aqui conosco, espero que venha contar muitas outras novidades. E teremos, com certeza. Muito obrigado pela presença de todos, então. Muito obrigado. Com isso, encerramos nosso programa Centros de hoje e voltamos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates. Boa noite.